aqui não paga sozinho, não, pai. Só ela paga. Só ela? Não, paga os. Tô vendo aquele leão, né? Ah, tá, deixa eu afrouxar ela. Vocês estão conseguindo ver ali, todo mundo? Hã? Vocês estão bem? Vai do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui na sua casa, neste momento, o Senhor preparou para nós, para aprender a sua palavra. Senhor, estamos aqui todos como aluno, o professor aqui é o Espírito Santo, Senhor, que esse ensinamento que nós vamos aprender hoje possa nos ajudar a caminhar um pouco mais na nossa fé, na nossa caminhada, para nós ser obreiros e obreiras melhor no reino de Deus. Se nós pedimos, Senhor, que abra a nossa mente para que nós possamos absorver a maior parte desse estudo e pôr em prática na nossa vida. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, no final hoje eu vou sortear um livro, tá? Um livro de escatologia, ó. Onde está o profeta Elias? Vocês sabem ou não? Ele subiu, né? Subiu o que, Lucas? Do que ele subiu? Estava conversando com Eliseu e Elias, né? Aí o que Elias subiu? Carruagem de fogo. Quem que arrisca outra coisa? O redemoinho. Tá certo. A carruagem de fogo dividiu os dois. E o redemoinho levou ele. Mas onde que ele está? Ele não morreu. No céu não tem ninguém. Porque a Bíblia diz que lá no céu só está lá quem de lá desceu, que é Jesus. No céu ele não comporta pessoas, né? Porque quem vai. A pessoa só vai entrar no céu com o noivo. Vai apresentar para o pai. Então não tem ninguém no céu, tá? A pessoa que achar que tem gente lá no céu. Não tem. Porque senão vai chegar uma parte da noiva, depois chega outra parte, como é que é isso? Então tem que chegar a noiva toda. Né? Se ele não está no céu, ele não está na terra, onde que ele está? Tem uma resposta aqui dentro desse livro aqui, ó. Onde está o profeta Elias? E depois tem o segredo do número 666, tá? Quem ganhar vai descobrir. Tem que ler o livro dele. Outra coisa, quem ganhar tem um segredo aqui dentro. Se descobrir o segredo do livro, na próxima aula eu vou trazer para mim, eu dou R$50. Quem ganhar o livro, né? Aí quem quiser ganhar R$50 também é só comprar o livro. E tentar descobrir o segredo, né? Porque é assim, o primeiro que trazer o segredo vai ganhar, depois eu não posso. Depois eu não posso mais. Você não vai. Você já tem esse livro aqui, já tem um ano, né? Você descobriu o segredo? Sério? Rapaz, eu fiz um desafio desse segredo lá na minha igreja, o pessoal levou 6 meses. Só que todo mês eu aumentava 50. Quando o menino ganhou, eu dou 450. E eu vou sortear também um relógio. Além do livro, um relógio. Tá novinho. Só que é assim, gente. Isso aqui é só um brinde, tá? Não é aquele relógio. Você vai tomar banho na piscina. Isso aqui é um souvenir, tá? Não sei se ele vai durar um mês, um ano. Ela é novinho, tá encapadinho, ó, tá com os plásticos, tudo zeradinho, tá? Só que é assim, se você pegar ele um mês e ele der problema, você não vai falar mal, vai usando o relógio chique, né? Ela tá chique, é da China mesmo, tá? Você tem segredo também? Hã? Não, esse não. É que o segredo é você usar ele, tá tudo certo? Quem que pode ler para nós Hebreus 4:12? Vocês conseguem me ouvir bem? Hebreus 4:12? Hebreus 4:12. Pode começar? Pode. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Então,
tem como nós fazer nada no nosso crente sem a Bíblia, tá, irmão? Ela é a nossa base de fé, tá? Qual é a diferença de uma igreja para uma seita? A seita, eles fundam uma seita e faz a Bíblia se encaixar no que eles querem. A igreja não. A igreja ela é fundada, baseada nos ensinamentos da Bíblia, tá? Então essa é a diferença de seita, uma das diferenças, tá? A seita, ela funda um mundo, monta a seita, faz o estatuto dela e faz a Bíblia se encaixar no que ela quer. A igreja não, a igreja se encaixa na Bíblia, aquilo que a Bíblia quer, tá? Vamos lá. Vou dar um testemunho aqui, que era para me dar na aula passada, mas eu não consegui concluir, não consegui dar. Eu não sei se faltou tempo ou se eu falei demais. O tempo não foi, né? Mas tem um tempo bom. Qual é o testemunho que eu vou dar? Eu fui, em 2018, fui convidado para ir lá no Paraguai pregar num congresso de missão nacional. Todo o Paraguai todo, a igreja era Brasil para Cristo, aí lá no Brasil para Cristo, é Paraguai para Cristo. Tá? Então todo o país reunido lá em Catuete, onde que é a sede da Brasil Paraguai para Cristo. O pastor Luiz é o pastor presidente lá, o pastor Luiz Brasil. E eles me convidaram para mim ir lá, para mim pregar lá no congresso de missão. Fui eu, o congresso lá começa quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e termina domingo. Tá? E nós fomos. E lá vem gente, vem uns índios lá do Chaco, Paraguai, montam os acampamentos deles lá fora da igreja, é uma coisa louca. Lotou. E aí os missionários, era um congresso missionário, os missionários estavam apresentando as igrejas que eles estavam construindo, e como é que estava, e pedindo oferta. Aí tinha uma igreja lá no Chaco, o missionário falou assim: essa igreja está pronta, e a única coisa que falta para ela funcionar é a parte elétrica, os fios. E daí ele falou: e os fios nós já contamos, fica R$900. R$900. Daí eu senti no coração de eu dar aquela oferta. Falei: pastor Luiz, eu vou dar essa oferta. Você vai dar mais, pouco. Só que eu não tenho dinheiro, que o pouco que eu trouxe, eu já acabei ajudando os missionários aí, que você faz amizade lá. E eu falei assim: mas, chegando no Brasil, eu envio. Daí ele falou: não dá para você enviar direto para o Paraguai, então você envia aqui, tem uma conta que nós usamos aqui na cidade de Bahia, então você envia para essa conta, a gente tem, Catuete fica mais ou menos 40 km da divisa de Bahia. Você passa ali onde tem ali eles vendem a fronteira que vem do Gigante, tem Paloma, depois Catuete. Aí eu vou lá e busco, então tá bom. Chegou aqui, eu peguei e fiz uma oferta de R$900. Olha só. Passou um ano depois, um irmão chegou e falou: mas Cláudio, você conhece o Paraguai? Eu falei: não conheço, eu vou lá no trabalho de missão. Mas você conhece gente lá? Conheço, pastor Luiz. Ele falou: vamos lá no Paraguai comigo, porque eu mexo com mármore e eu fabrico pia de mármore, eu quero vender pia lá no Paraguai. Eu falei: rapaz, como que eu vou sair daqui lá? Pegou no meu pé. Eu falei assim: então vamos, eu vou lá com você. Ele falou: tudo por minha conta. Aí o Daniel, direto que está em casa, ele é de Pai Querer, ele também vai direto para o Paraguai. Ele falou: eu vou junto com vocês, se eles deixarem, daí foi. Daí foi eu, esse rapaz de Porã que tem mais moraria, o Daniel, a mulher do Daniel. Mas foi esse camarada, chegou lá, é muito bom para vender as coisas lá. Ele foi nos depósitos e vendeu mais de 800 pias. Um ele vendia 100, outro 80, outro 200. E daí, uma tardezinha, um fazendeiro lá, que é amigo de um pastor, que é amigo do Daniel, falou assim: olha, eu sei que vocês estão aqui no Paraguai, eu quero que vocês venham jantar aqui na minha fazenda. Nós fomos. Chegou lá e fez uma janta para nós. Primeiro nós fomos lá no Monte Orar, voltamos, a janta estava pronta, nós jantamos. Daí ele falou assim: você é advogado? Eu falei: sou. Ele falou assim: a minha mulher é indigente, porque ela nasceu aqui no Paraguai, porque ela é assim: quando a mulher vai ganhar neném lá no Paraguai, eles colocam para a fronteira e ganham no Brasil. Aí entra no hospital brasileiro, o hospital é obrigado a fazer o parto da criança e dar assistência. Só que eles dão só um papelzinho para a criança, ela volta para o Paraguai, bota sem documento. Porque no Paraguai não tem SUS, tá? Não tem SUS, tá? Se você estiver andando de moto.
e caiu o ponto, se arrebentar, seus parentes têm que socorrer. Não existe SUS lá, tá? Lá é precário, o negócio de saúde lá é caro. E daí foi minha mulher, agora eu casei com ela, eu fiquei viúvo, casei com ela é bem mais nova que eu, só que ela é indigente, ela está com 24 anos, não tem nenhum documento. Dá para regularizar? Eu falei, dá. Ela nasceu com hospital, lá em Guaíra, lá em Mundo Novo, no hospital tal. Eu falei, então eu vou fazer uma pesquisa e tal, vou levantar. Quanto o senhor cobra? Eu falei para ela assim, eu cobro 12 mil, que vai dar trabalho. De repente eu vou ter que ir lá em Guaíra, se eu não conseguir fazer por telefone, o contato com o hospital. Aí ele olhou para mim e falou assim, qual é o mínimo que você faz à vista? Eu falei, 10 mil. Ele falou, não, eu te dou 9. Eu falei, tá feito. Ele foi lá, buscou o dinheiro, me deu os 9 mil à vista. Ela assinou, fiz lá uma procuração para ela de cunho, porque não tinha computador nada. Fiz, escrevi uma procuração, ela assinou para mim, apresentar ela. E eu vim embora. Quando chegou aqui em casa, eu falei com a minha esposa, falei, olha, eu fui lá para levar o Romildo, para ele vender as pias dele, vendeu, me deu mais de 800 pias. Só que eu peguei um serviço lá. Eu falei assim, você vê coincidência? Coisa boa? Não gastei nada. Aí minha mulher olhou e falou assim, mas peraí, o ano passado, quanto foi que você deu de oferta lá? Eu falei, foi R$900. Quanto que você pegou o serviço? 9 mil, deu dinheiro. Ela falou assim, você deu dízimo adiantado. Ela falou, e você não ia receber esse dízimo aqui no Brasil, porque você semeou lá, naquela terra. Então você semeou lá, foi lá que Deus fez isso aí e colheu. Aí eu falei, mulher, você tem razão, nem toquei disso. O serviço da mulher deu tudo certinho, que eu usei Guaíra por telefone, o hospital fechou, mas eles tinham um arquivo, mandaram para mim, eu entrei na justiça, a juíza deu o documento para mim. Foi tão fácil. Entendeu? Pessoas que não são crentes, vai falar que isso é coincidência. O homem montou a pia dele lá? Não, por quê? Por um simples detalhe. Ele esqueceu que lá é outro país. Para levar a mercadoria para outro país, você tem que montar uma exportadora. Aí ele tinha que montar uma exportadora, tirar a documentação do Brasil, o outro danado para ele esqueceu. Então Deus só usou ele para me abençoar. Eu ir lá buscar o que eu plantei alguma. Amém, irmão? Testemunho só para edificar a fé de vocês, tá? Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar da página 45 a 52. Eu não vou ficar seguindo muito o livro, só para vocês saberem onde nós estamos, tá? Não vou ficar lendo muito o livro, seguindo assim, porque é meio cansativo, né? Tá? Mas eu vou trazer a explicação para vocês, tá? Vou trazer o tema. Olha lá, obreiro e sua liderança. Se vocês quiserem falar alguma coisa, não pode erguer a mão. Pode falar, pode cortar, pode dar opinião, pode contar também alguns segredos, pode falar o que você Claro, quando eu conversei com você, igual foi na curso passado, você falava sobre o dízimo e a oferta para poder entender, né? Por que você acha que é tão importante essa área do dízimo? Você acha que é uma área que trava os crentes? Porque você, até quando nós estávamos fazendo uma parte lá inicial, lá você conversou sobre isso, outras vezes também que eu tive a oportunidade de conversar com você, você falou sobre isso. É como se fosse uma área que trava os crentes. Ô Lucas, não é uma área que trava em que sentido você fala? Se não der o dízimo, se não devolver o dízimo, trava. É que assim, não é só o crente, tá? Não é só o crente. É a humanidade, é para o humano, ser humano, para uma vivência. Então, é um princípio de Deus. Todo princípio de Deus não se quebra. Tá? Então assim, pessoa, você exercita a sua fé quando você faz isso, porque isso é coisa material. É a coisa que mais mexe com o homem. Tá? Quando eu falo homem, genérico, homem e mulher. É a coisa que mais mexe com o homem é o dinheiro. Tá? O dinheiro é uma das coisas que mais mexe. O dinheiro corrompe o homem. O dinheiro dá poder para o homem. O poder corrompe. O homem fica sanguinário. O homem fica exaltado. O homem fica além dele. Ele, às vezes nem reconhece Deus mais pelo poder. Tá? Então assim, isso é uma coisa automática, é um princípio de Deus que Ele instituiu para a humanidade. E quando você não cumpre, você sofre. Aí fala assim, Deus castiga, não é Deus que está castigando, é você que está deixando de ser abençoado.
Tá? É você que está deixando de ser abençoado. É você que está errando, você que está fazendo coisa errada. A pessoa fala assim, Deus mandou para o inferno? Não. É o único que vai. Tá? Então é nesse sentido. Não é que Deus vai amaldiçoar ninguém, não. É que Deus também ele não é obrigado a abençoar quem não é abençoador. Tá? Não é obrigado a fazer isso. Então nós temos que ter isso bem claramente. Eu não preciso de Deus na minha área financeira, então eu vou lutar sozinho. O dízimo, para vocês verem como é um negócio tão importante, que quando você recebe o seu salário, você não sabe se aquele salário que veio na sua mão, ele é proveniente de droga, de assalto, de homicídio, de latrocínio, de corrupção, de prostituição. A gente não sabe o dinheiro que veio para a gente. Mas foi meu patrão que me pagou, mas você não sabe quem pagou esse patrão. Se foi um homicida, se foi uma prostituta ou um prostituto, quem foi? É tão sério que quando eu pego e entrego para Deus 10%, eu falo para Deus assim: Deus, está aqui 10%, agora o Senhor purifica a minha finança. Então Deus pega aquele 10% e Ele purifica o restante dessa população. Se você vê, quando a pessoa é bem fiel a Deus, ele pode ganhar pouquinho. Eu via que meu pai e minha mãe era desse jeito, ganhava aposentadoria e salário mínimo, mas eles não tinham preocupação com isso. Não tinha dívida, dormia tranquilo, toda hora que chegava na casa deles tinha o que você comer, tinha um pão, tinha um café, não via eles reclamar, entendeu? Então é isso aí, tá? Deus não vai amaldiçoar ninguém, não. Deus só instituiu um princípio. Se o homem não cumprir, ele que vai descumprir a regra, ele que vai colher aquilo que ele plantou, tá? Sanou a dúvida? O que um homem de Deus não pode fazer? O que Elias fez? O que Elias fez, McLaren? Se exaltou. Vocês sabiam que Elias sofreu porque ele se exaltou, não? Não é isso? Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, ele estava inserido 100% em Deus. É o que diz lá em João. Tá? Se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo o que pedires, recebereis. Aqui Elias estava incluso nesse versículo lá do Novo Testamento. Mesmo sem existir esse versículo, ele já praticava isso. Porque quando ele fala segundo a minha palavra, Deus foi e falou assim: está confirmado, porque ele está 100% na minha presença. Quando nós estamos 100% na presença de Deus, as coisas acontecem. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira daqui, vai para o Oriente, esconde-te junto ao viveiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis 17, 22. Né? Ele deu uma profecia, a profecia ia se cumprir. Deus pega e fala para ele: Deus já sabia que ele ia sofrer perseguição, tirou ele da vida daquele local, porque a profecia via a mim. Como veio? Como ficou 3 anos e meio sem chuva. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, que foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Eu deixei ali em letras garrafais corvo, porque eu quero explicar isso para vocês. A palavra corvo é derivada do hebraico, tá? Uma palavra original, oravim, e pode significar tanto corvos como árabes. Caravana de balduínos, israelitas. Os árabes são descendentes de Israel, tá? Os balduínos, tá? Descendentes israelitas. Árabes conhecidos como corvos do deserto. Esses árabes que andavam no deserto, eles eram conhecidos como corvos do deserto, tá? Essa palavra aparece, essa palavra oravim ou aravim, ela aparece em 2 Crônicas 17:11, lá em Neemias 4:7 e em 1 Reis ali nesse texto de Elias, tá?
provavelmente confundiram na hora da tradução. A tradução não é o problema, porque na hora da tradução confundiram, tá? Oravim com Aravim. Oravim é árabe, Aravim é corvo, tá? Por que os judeus estudiosos, eruditos, por que eles têm certeza que eram os árabes do deserto e não era corvo? Porque se você for ler lá em Levítico 11, 15, o corvo ave de rapina, ele não conseguiria trazer uma carne lícita para o profeta. E na realidade, Levítico 11, 15 proíbe o judeu, o israelita, comer, tocar essa ave. Como uma ave imunda poderia trazer comida para um profeta? Tá? Quem que pode ler lá Levítico? Lê para nós, quem puder. Levítico 11, 15. Vocês vão ver que ele está na relação de bichos impuros, que Deus falou lá para Moisés escrever. Os bichos que eles não podiam ter comunhão, não podiam comer. Quem pode ler para nós? Para ver se é isso mesmo. Pode. Todo corvo, segundo a sua espécie, e a coruja, e o falcão da noite, e o cuco, e o gavião, segundo a sua espécie. Acho que 2 anos só 15. Não, pô. Isso aí está na relação, sabe? Quando ele ensina a relação dos bichos impuros que não eram para eles ter contato. Agora, como que Deus vai mandar um bicho impuro trazer comida para o profeta? Então ali foi, na hora de traduzir, colocar o corvo errado na tradução, tá? Porque as palavras são bem igual, Oravim e Aravim. Aravim é corvo, Oravim é ave, tá? Então, tinha ali as caravanas de árabes piedosos que alimentavam o profeta de manhã e à tarde, tá? Quando que ele secou a caravana, foi embora, tá? E Deus manda Elias também sair dali, porque não tinha mais água ali, e para Serepta, lá para a casa da viúva, né? Daí vocês sabem o que aconteceu lá, tá? Então isso aí é só em torno de observação para vocês entenderem um pouco, tá? O erro de Elias, sacrifício de touro. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chega-se para ouvir o melhor do que oferecer sacrifício de touro, pois não sabe quem faz mal. Então nós temos que ter, nós obreiros, temos que ter o maior cuidado para nós não fazer sacrifício de touro, tá? Por quê? O sacrifício de touro ele só traz perturbação. O sacrifício de touro ele só vai trazer desgaste físico. Então nós temos que ser muito sábios para nós estiver prestando culto a Deus, viu, Gabriel? Porque senão nós fazemos sacrifício de touro e não vale nada. E no final vai desgaste. Você vai ver isso aqui, ó. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavras alguma diante de Deus. Nós temos que, irmão, quando Deus mandar nós falar uma coisa, tem que falar só aquilo que Deus mandou, tá? Só aquilo que Deus mandou. Eu não posso aumentar o que Deus mandou e nem diminuir, tá? Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim seja poucas tuas palavras. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apressa-te a Acabe, fala a ele que darei chuva sobre a terra. 1 Reis 8:1. O que Deus falou para Elias fazer? O que está escrito ali? No 3º ano, vai, apressa-te a Acabe. Acabe é o rei, né? Fala a ele que darei chuva sobre a terra. O que era para Elias ter feito, irmãos? Muito simples. Elias tinha que ir lá no palácio, bater na porta do Acabe, abrir a porta, rei. Ele ia xingar Elias um monte, como ele falou que Elias era perturbador de Israel. Rei, Deus mandou vir aqui hoje dizer para o senhor que vai chover, que o céu vai ser aberto novamente. Não é isso? Virar as costas, fazer o quê? Voltar para Serepta na casa da viúva e ficar lá até que Deus manda ele sair de lá de novo para outro canto. Mas Elias fez isso. Elias fez isso. Elias manda recado a Acabe por Obadias.
Aí ele não foi lá. Ele mandou recado pelo Obadias. Primeiro, Deus não manda recado. Quando a pessoa falar assim, eu vou profetizar que Deus mandou um recado. Não. Ou Deus fala, e Deus está falando contigo, isso, eu sou seu Deus, não. Deus não manda recado, tá? Deus manda o profeta falar. Mandou ele falar. O que aconteceu? Elias, nesse momento, ele já não estava mais inserido na palavra de Deus. Ele já estava cheio de orgulho. Ele já estava exaltado. Por quê? Ele falou, aconteceu. Ele ficou lá, os caras levou pão e sustentou ele. Ele foi para a casa de uma viúva, que chegou lá, a viúva por meio, só um pouquinho de farinha, que ia fazer um último bolo, ele ia comer, o filho ia comer, depois ia morrer. E ele falou, não, faz para mim primeiro, que sou homem de Deus, depois faz para vocês. Aí, ela fez, ele viu o milagre acontecer, porque todo dia tinha farinha e azeite para fazer bolo. Né? E muitas vezes a gente não tem coragem que essa mulher teve. Por quê? O que ela fez? Ela deu a única oferta que ela tinha para o profeta. Elias não foi lá para se abençoar, Elias foi lá para abençoar, porque quem viveu depois, ela falou que ela ia comer e ia morrer, porque ela não tinha mais nada. Mas enquanto o homem de Deus estava lá, ela não passou fome. Então tem muitas vezes, nós não dá oferta para abençoar alguém, nós dá oferta para abençoar nós mesmos. E mais alguma coisa, e na casa dela teve um milagre, não teve, pastor José? O filho dela morreu, mas por ter um homem de Deus na casa dela, ele ressuscitou o menino. Olha o valor de uma oferta, e oferta de fé. Vocês viram que toda a Escritura, irmão, ensina nós a ofertar? Por analogia, lógico, estou fazendo aqui uma analogia. O que Elias fez? Se engrandeceu. Pegou e falou, manda os profetas de Baal e os profetas de Azera subir um monte comigo para um desafio. Aí ele começou a fazer sacrifício de touro, que Deus não mandou ele subir um monte. Muita gente prega bonita essa mensagem, né? Oh, que Elias subiu um monte, vem fogo do céu, e o pessoal dá glória a Deus. Aí ele não desobediência, aí ele estava em desobediência. Subiu um monte, sacrifício de touro. Arrumou o altar, sacrifício de touro. Deus não mandou. Ponhou gente para sacrificar os caras. Não tinha água. O que aquele povo arrumou aquele tanto de pó de água? Foram buscar, jogaram. Fez uma valeta até a altura do seu joelho. Sacrifício de touro. Joga água. Desperdiçou a água. Sacrifício de touro. Deus não falou isso. Deus falou que havia chuva e pediu fogo. Aí Deus falou, vou mandar fogo. Você não passar vergonha. Tem hora que Deus faz as coisas, irmão, para a gente não passar vergonha. A gente está desobedecendo a Deus. Aí Deus mandou ele matar 850 homens. Eu não ouvi na Bíblia Deus falar, vai lá e mata 850 profetas de Baal e de Azera. Não. Ele foi lá e matou 850 homens. Aqueles homens poderiam ter se convertido a Deus depois. Aí eu, irmão, eu que não sou profeta, se Deus falar assim, McLaren, vai chover, eu falo, tá bom Deus, eu vou dormir porque vai chover. Ele falou para Elias que ia chover. Por isso que nós somos obreiros, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que Deus falou. Seguir aquilo que Deus falou, nem inventar moda. Ele não falou para Elias, vai lá e fala para Acabe que vai chover? Está escrito isso na Bíblia? Por que ele duvidou de Deus? Por que ele foi orar 7 vezes para chover? Deus falou que vai chover, não sabe dele ficar orando. Vê lá se está vindo chuva. O menino ia lá, ainda não. 7 vezes orando para vir chuva. Sacrifício de tolo. Não confiou, Deus falou que ia chover. Depois, quando veio a chuva, ele corre igual um doido do lado da carruagem do rei. Aí entra nele o quê? O medo, um homem que falou, segundo a minha palavra, vai chover por 3 anos e meio. E não choveu. Um homem que ressuscitou o filho da viúva, um homem que ficou no querido tomando e sendo sustentado, um homem que fez o azeite e a farinha não acabar, agora ele se torna medroso, ficou com medo de Jezabel, de uma mulher, entrou em pânico, porque se desgastou com sacrifício físico,
Subiu o monte, cavou buraco, enfiou pedra, fez gente carregar balde de água, matou homens, correu atrás da carroça do rei, se desgastou fisicamente, emocionalmente, espiritualmente ele já estava fraco e agora ele entra em depressão. Entrou em depressão. Tanto ele entrou em depressão que ele pediu a morte para si. Aquilo é um síndrome de quem está em pânico. Pediu a morte. E Deus teve piedade dele. Entrou numa caverna para se esconder. E ainda depois quis ser justo perante Deus. Deus foi falar com ele. Só eu que não me dobrei perante. Ô, peraí. Você não é a última bolachinha do pacote, não. Tem mais 7.000 homens que não se dobraram perante Acabe e Jezabel. Nós, irmãos, nós não somos a última opção de Deus. Tem gente que fala assim, se eu não fizer isso aqui, eu sou obreiro aqui, se eu não fizer isso aqui não sai. Ainda nada. Se eu não fizer, ninguém faz. Ainda nada. Se você não fizer, Deus vai levantar quem faz. Só que se é para você fazer, se você não fazer, você vai pagar preço. Porque para a chamada não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para salvação. Saiu da caverna lá, só que daí Deus falou. Você sabe por que Deus recolheu ele? Porque o trabalho de Elias não acabou aqui na terra. E Deus falou para ele, falou, agora Elias, tem 7.000 homens que se tocou. Agora você vai eleger Josafá no lugar de Acabe, porque Acabe vai morrer. Não serve mais para ser Israel. E você vai eleger Eliseu no seu lugar, no seu ministério. A única coisa que você vai fazer com o seu ministério ainda é ir lá eleger Eliseu no seu lugar. O ministério acabou. O ministério de Eliseu, de Elias, nada vai ter acabado. Mas ele desobedeceu a Deus. Fez tudo o que Deus não mandou ele fazer. Entendeu? Você tem que ter cuidado. Eu estou fazendo tudo para Deus. Mas é isso que Deus quer que a gente faz? Eu sou obreiro da casa de Deus, eu estou fazendo isso aqui, não quer deixar eu fazer, porque quem não quer deixar eu fazer é para Deus. Lembra de usar? Lembra de usar? Usar. Aquele menino que a arca ficou dentro da casa dele, por mais de 20 anos, ele sabia que ele não podia tocar na arca. A arca ficou dentro da casa de usar. Quem era elegido para cuidar da arca era o irmão dele. Aí Davi foi imitar o mundo. Por isso, irmão, nós na igreja obreiros não devemos imitar o mundo. O mundo é que tem que imitar nós. Davi quis imitar os filisteus. Quando foi buscar a arca da aliança, Davi falou assim, enfeite uma carroça aí, vou pôr a arca na carroça, bonita. Mas não era assim que era para carregar a arca. A arca está escrito na Bíblia e Davi sabia. A arca tinha que ser carregada pelos levitas. Por quê? Porque quem carrega Deus é o homem, não é o animal. O animal até estava carregando a arca, mas não tinha entendimento daquilo que estava na costa dele. Então, irmão, não adianta nós querer imitar, inventar moda. Nós temos que seguir aquilo que a Bíblia ensina, que o que ela ensina está certo. Davi viu os filisteus quando mandou a carroça de volta para Israel, uma carroça, ele quis fazer a mesma coisa. Imitar o mundo. Uzá estava ali, Uzá sabia. Ele não fez uma coisa boa. Se aquela arca abrisse, tem um texto na Bíblia que diz que foram abrir a arca para ver a arca dentro, de uma pancada só morreram 50.000. Se aquele menino deixasse aquela arca cair no chão e ela abrisse, morria todo mundo também, inclusive o rei. Ele não vai fazer uma coisa ruim. No pensamento dele foi para a mão na arca. Aquele animal tropecou por acaso? Não, Deus fez para fora. Foi pôr a mão. Ele sabia, ficou 20 anos na casa da arca. Não podia pôr a mão. Ele foi pôr a mão. Morreu. Mas não estava fazendo algo Deus? Não estava fazendo uma coisa boa? Segurando a arca, não cair. Eu estava fazendo uma coisa boa como obreiro na igreja, mas não deixaram, agora eu estou revoltado. Não revolta não. Faz aquilo que Deus colocou na sua mão. Tá? Faz aquilo que Deus colocou na sua mão. Tem obreiro, irmão, que ele quer ser melhor do que Deus.
Aí chega uma hora que ele entra numa estafa. Ele entra em depressão, ele vai para a cama, aí acabou. Então nós temos que ter limite. Obreiros, líderes têm que delegar, nós vamos ver isso já. Tá? Então tem que ter cuidado. Ok? Então Elias, ele perdeu o ministério dele. Deus falou, vai lá e elege Eliseu no seu lugar. Elegeu Eliseu, aí Deus recolheu. Passou uns dias, ele passou algumas coisas para Eliseu ali, e Deus recolheu, e Deus levou ele longe de novo. Tá? Provavelmente ele é uma das duas testemunhas que vai ficar 3 anos e meio aqui na grande tribulação. Tá? Os 3 anos e meio primeiro vai ter as duas testemunhas. É os 2 olivas de Israel. Provavelmente ele é uma das duas testemunhas. Tá? Ele vai acabar a obra dele aqui que ele não acabou. Ele vai ficar 3 anos e meio pregando aqui o Evangelho na grande tribulação. Quando acabar os 3 anos e meio, tá? Ele vai ser morto em praça pública. Ele é outra testemunha. Vai ser morto em praça pública. E aí o próprio Deus vai ressuscitar eles, as duas testemunhas, e Deus vai levar eles para cima. Por quê? Porque eles precisam de participar, pelo menos de 3 anos e meio de festa da boda do Cordeiro lá em cima. Então eles vão chegar lá, a hora que eles chegar lá, começa a festa, ao tribunal de Cristo. Tá? Vamos para frente. Aí não estou falando de escatologia, né? Tem negócio de fogo. E fogo. Vamos ver, tira e coloca lá para nós. Será que é porque ficou bastante tempo parado? Não? Nada? Hã? Travou aí? Ah, voltou? Então vamos lá. Como age um líder que confia no Senhor? Como vocês acham que age um líder que confia no Senhor? Porque vocês estão na escola de obreiro. O obreiro é um líder. Tá? O obreiro é um líder. Ou seja, na sua casa, lá no trabalho, ele está sendo preparado vocês para ser um líder, um missionário, um dirigente de congregação, dirigente de culto. Tá? E como é que age um líder? Eu peguei um exemplo aqui de Davi. Tá? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia de Siclac, Siclac era a cidade de Davi, tá? Já os amalequitas tinham invadido o sul de Siclac e tinham ferido a Siclac e tinham dominado a fogo. Então, quer dizer, invadiram a cidade de Davi, Davi não estava lá, ele saiu para a guerra com os seus homens. Quando ele chega de volta na sua cidade, estava toda queimada, tá? E tinha levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, as mulheres, os filhos, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, não somente o levaram como um escravo consigo, foram o seu caminho. Naquele tempo, as pessoas eram escravos. Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava queimado a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Eles ficaram desesperados, né? A pessoa perdeu a cidade queimada, perdeu os filhos, perdeu a esposa e choraram à vontade, né? Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativo, a Inoá e a Jezreelita e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma do povo estava em amargura. Então, quer dizer, todos eles queriam apedrejar Davi, que era o líder deles.
Porque eles jogaram a culpa em Davi, né? E muitas vezes, líder, ele vai ter que ter costa larga, porque vai de pedrada, não vai ter só louros, não. A gente tem 3 etapas no nosso ministério, tá? 3 etapas. Jesus teve também 3 etapas. Então, não é só louros, não. Vai ter hora que você vai ter que ter costa larga, vai vir pedrada, vir paulada, a culpa vai cair em você. A culpa não era de Davi, mas tentaram jogar a culpa nele. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Então, o líder, ele não pode recontra-atacar, tá? Recebeu uma paulada, ele dá outra paulada. Não é assim que funciona. Líder evangélico cristão, não. Tá? Líder cristão, não. Então, ali, Davi dá um exemplo para nós. Ele se fortaleceu no Senhor. Então, muitas vezes, em cima de uma calúnia, de uma blasfêmia, de alguma coisa contra vocês que são obreiros, vocês têm que fazer o quê? Vai se fortalecer no Senhor. Como que fortalece no Senhor? Ler Bíblia, orar, jejuar, buscar um conselho de uma pessoa, um pastor, de uma pessoa acima da gente, que é homem de Deus, mulher de Deus. Tá? E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peste aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Olha só, disse Davi a Abiatar, o sacerdote. A primeira coisa que Davi fez foi consultar ao sacerdote, chamar o sacerdote. Tá? Então, assim, nós somos obreiros. Eu tenho o meu pastor lá que é acima de mim, vocês têm o pastor de vocês, os líderes de vocês. Então, assim, sempre nós temos que confiar no nosso líder que Deus colocou na nossa vida. Tá? Nunca eu devo tentar resolver as coisas por minha conta sozinho. Então Davi chamou o sacerdote, certo? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Olha como é que esse Davi, por isso que Deus amava Davi, mesmo que ele era um homem que era danado. Davi era danado, tá? Davi não pensava 2 vezes por passar a espada no pescoço de um. Deus proibiu ele de construir o templo porque a mão dele estava cheia de sangue, tá? Davi, ele fez coisas que desagradou a Deus, que a casa dele teve muitos problemas por culpa dele, tá? Só que Davi, ele era um homem inteligente, sábio, porque é o que ele pergunta para Deus. Ele consultou o Senhor dizendo: perseguirei eu esta tropa? Uma pergunta, tem até uma interrogação ali, ó. Aí ele fez outra pergunta para Deus: alcançá-la ele? Eu vou alcançar? Ele diz, Deus lhe diz: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Então Deus falou para ele: pode perseguir, você vai alcançar e você vai ter vitória. E você vai libertar todo mundo e vai ter vitória. Então, irmãos, nós não podemos andar pelos nossos passos. Nós não podemos fazer aquilo que vem na cabeça. Por mais certo que parecesse, Davi pegar a tropa dele e sair atrás dessa tropa, ele não fez isso. Se Deus falasse para ele não vai, ele não tinha ido. Ele não fez. Não era racional, ele falou assim: não, já estou com a tropa aqui, eu vim de uma guerra, todo mundo armado, eu tenho 600 homens. Eu vou sair no passo desse povo aí e vou pegar eles. Mas ele não fez isso. Ele pediu direção de Deus. E além de pedir direção de Deus, ele perguntou para Deus se ele ia alcançar e se ele ia ter vitória. Muitas vezes não adianta nós entrar numa guerra que nós vamos perder, não vai ter vitória, não vamos alcançar o que nós queremos. Só vamos cansar, igual ele fez, só se cansou e foi em depressão. Então tem hora que nós temos que parar e esperar Deus confirmar para nós se é aquilo que é para fazer ou não. Não é empolgadamente, ficar empolgado, né? Eu já vi pessoas, irmão, que obreiros da nossa igreja, que prometeram para eles fundo, rio de fundo. Não, porque você vir para cá, porque aqui você vai ter valor, aqui você vai ter trabalho, aqui nós vamos te consagrar pastor logo, e aqui foi. 6 meses depois quebrou a cara, voltou de volta.
Porque não era Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, irmão, tem que ter cuidado. Ministério não é escada, tá? Ministério é rampa. Ministério é igual o altar de Abraão. O altar de Abraão tinha 7 metros de altura. Os altares que Abraão fazia. Só que Abraão não ponhava escada. Porque escada, você sobe assim, ó, nariz empinado. A rampa, dependendo do jeito que a rampa é, você nem sobe normal, se você escorrega, não é, professor? A rampa, você sabe como é que você sobe? Ela às vezes de gatão, assim, de meio, para você não poder chegar lá em cima, só você não chega. O ministério é rampa, não é escada, tá? Então nós temos que ter muito cuidado. Peraí, Deus, isso é coisa de Deus, isso? Isso é coisa de Deus? Está no tempo de eu ser consagrado nesse nível? É isso que Deus quer? Eu sair do meu ministério para outro ministério, é isso que Deus quer? Porque o que mais tem hoje aí é gente pescando, tá? Hoje tem muitos poucos ganhadores de alma. Então nós temos que ter cuidado. E a Bíblia ensina, ó, esses homens aí, está ensinando para nós. Tá ensinando para nós. Os cansados, irmãos, não é errado a pessoa cansar. Nós não somos de fé, nós somos super-homem. É normal a pessoa ficar doente, é normal a pessoa cansar. A pessoa fala assim, a crente não pode ficar doente. Quem falou? Então Paulo não era crente, então Timóteo não era crente. Eu não posso cansar. Quem falou que eu não posso cansar? O obreiro não pode tirar férias. Quem falou que não pode? Não é que não pode, não deve tirar férias. O obreiro não é de ferro, não. Sabe por quê? Porque o obreiro tem família, tem filho, tem neto, tem esposa, quer tirar férias. Tá? Quer tirar férias. Nós temos que tomar um cuidado, irmão. A igreja, ela é a extensão da nossa vida. Nossa vida não é a extensão da igreja. A igreja que eu falo isso aqui. A igreja somos nós somos a eclésia. Nós somos a igreja tirada para fora. Agora, eu estou aqui na igreja, nesse momento de culto aqui da igreja, esse trabalho da igreja, é a minha vida. A minha vida tem que ser pautada toda nisso. Não é eu ser crente, sabe quando eu estou aqui na igreja? Eu tenho que lembrar que eu tenho um marido em casa que às vezes não é crente. Às vezes eu tenho que lembrar que eu tenho um filho que precisa de mim. Ele precisa que eu sento com ele, ensino ele. É bonito uma mulher ser zelosa com a casa de Deus. Mas antes ela tem que estar com a casa dela em ordem. Não adianta nada ser zeloso na casa de Deus, como obreira de Deus, uma diaconisa. Só que o marido chega em casa, a casa está de perna porta. Vai pegar a camisa, está tudo amarrotado. Vai no fogão, não tem janta. Se ele quiser, tem que fazer comida para comer. Cadê minha mulher? Estou lá na igreja. Ele nunca irmão vai se converter. E vice-versa. Tem homem que é muito zeloso na igreja. Nossa, antes o pastor falar aquela lâmpada já está lá trocando. O jardim eu já estou lá ajudando. Mas a casa dele, a balaúça está desmantelada, a grama está alta, a luz está queimada 6 meses, a mulher manda pôr o varal para ele, não põe, a coitada da mulher tem que ficar pondo roupa pendurada atrás da geladeira. Então, irmão, nós temos que pautar a nossa vida. Nós somos crentes 24 horas. Nós somos igreja 24 horas. Aqui é o momento da minha vida, mas não é toda a minha vida. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, eu posso cansar? Posso cansar. Eu posso ficar doente? Posso ficar doente. Eu posso entrar em depressão? Pode, acontece. Isso não é coisa do diabo. Isso é coisa, toda doença é do diabo, irmão, primeiro. Tá? Porque não era para um ficar doente. Mas enfim, depressão é uma doença que se trata. Tem tratamento, remédio, psicólogo, psiquiatra. Isso não é coisa, tem endemoniado, nada disso. Tá? Então eu posso cansar sim. E eu tenho que tirar férias, eu tenho que cuidar da família. Olha só, o mesmo texto vai estar lendo ainda, não acabou não. Partiu pois Davi dali, ele e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro, onde pararam os que ficaram atrás. Olha só, onde pararam os que ficaram atrás. Então ficou gente para trás. Ficou homens cansados que não aguentou mais. Chegaram na beira do ribeiro,
Tinha água ali para eles beber, ele falou, ó, não dá para mais não. 200 homens, não dá mais. Não dá mais para continuar não. Eles estavam cansados, nós já veio de outras guerras e nós não aguentamos mais não. E aí é o problema, que a pessoa às vezes é criticada. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, porque nós só lembramos do momento. E nós, obreiros e obreiras de Deus, que têm amor às pessoas, que cumprem o mandamento de Jesus, qual é os 2 mandamentos que Jesus deixou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento de dentro. E qual é o mandamento de fora? Jesus deixou um mandamento de dentro e um de fora. O de dentro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o de fora, mais claro, é amar o próximo a si mesmo. Se eu não consigo entender um cansaço, uma fraqueza, uma falha de um irmão meu que congrega comigo na igreja, um obreiro que trabalha comigo, do meu lado, como que eu vou cumprir na minha vida o que Jesus falou, amar o próximo a si mesmo? Porque a coisa mais fácil é criticar. A coisa mais difícil de ver é ter pessoas, irmão, que ele faz 1000 coisas boas. Quando ele faz uma coisa ruim, ele está lascado. As 999 coisas boas que ele fez já ficou para trás. Ninguém lembra mais. Esse é o problema. Esses homens ganharam várias guerras com Davi, mas nesse momento eles cansaram. Eles ficaram para trás. Perseguiu Davi, ele e os 400 homens. Olha, eles eram 600 lá no primeiro versículo. 200 ficou para trás. Olha lá, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados estavam, passaram de medo de desordem. Tá? O inimigo. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão de comer e deram-lhe de beber água. Olha só. Os 200 homens ficou, Davi continuou com 400 homens. No caminho acharam um inimigo. Doente, caído lá no chão. Davi mandou dar comida para ele e dar água para ele. Não era quando ele ter matado, ele era inimigo. Dá-lhe também um pedaço de massa de figo secos e 2 cachos de passas, de uva passas. Vocês acham que essa uva passa no mercado é coisa nova? Isso é coisa lá do tempo dos patriarcas. Era a forma que eles conseguiam carregar fruta, porque tinha açúcar e o corpo precisa de açúcar. Em guerra, em viagem longa, era uma forma de eles carregar. Eles desidratavam as frutas, ficava a uva passa, ela desidratava. Eu aprendi esses dias. Quando eu usava uva passa na comida, eu pegava e tirava um potinho e já usava, né? Mas está errado. Ela é para ser hidratada novamente. Se você pegar a uva passa, jogar dentro de uma vasilha, uma água e deixar ali 1 hora, ela vigora novamente. Então, eles carregavam isso aí porque não estragava. Era mantimento que não estragava. E o corpo precisa de açúcar. Então deram para ele. E voltou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem pão, nem bebido água. Mas eu pensava, por que Davi matou o cara? Ele era inimigo. Porque tem hora, irmão, que nós não jogamos pedra no inimigo. Ao contrário, nós alimentamos o inimigo. Nós ajudamos a pessoa. Porque ajudar um amigo, Lucas, é fácil. A coisa mais fácil é se ajudar um amigo. Mas se ajudar um inimigo, viu, Gabriel, é difícil. É difícil. Muito difícil. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Olha. Esse homem estava doente, ele não conta as coisas que ele não fez para o senhor dele. O cara adoeceu, não prestou mais. Joga para lá, se é um traste. Nós podemos fazer isso na igreja, gente? Não. Quando a pessoa já não tem mais condições, não, isso é um traste, joga para lá. Mas não quer mais ser daqui, não. Mas se fizer alguma coisa sagrada aí. Mas se fizer uma coisa sagrada aí, não, agora vamos expulsar logo, né? O que falta? Falta nós aprender com Jesus a misericórdia. Nós temos que ter misericórdia. É nessa hora que nós mostramos que nós aprendemos alguma coisa com Jesus.
o patrão dele ali, o senhor dele, viu que ele estava doente, né? E dispensou ele. Dispensou ele. Então você tem uma coisa, né? Nós, obreiros, nós temos que ter o maior cuidado, até a forma de nós falar com a pessoa. Muitas vezes nós olhamos a pessoa pela aparência. Né? Ó, irmão, vai lá me visitar. Ah, eu vou, porque eu sei que eu chego lá, tem uma picanha assada, tem um churrasquinho. Irmão, às vezes nós temos que ter cuidado. Nós não podemos olhar com o olho da humanidade aí fora. Porque pelo olho do homem sem Cristo, o homem carnal, ele vê, sabe o que? Ele vê o que você tem. Sabe o que você vale? Aí fora, aquilo que você tem. Sabia? Aí fora, né? Se você tem $1 milhão, você vale $1 milhão. Se você tem R$100 na conta, você vale 100 reais. Se você não tem nada, você não vale nada. É assim que funciona aí fora. Só que nós somos homens carnais, a Bíblia diz que nós somos homens espirituais. Então nós temos que praticar misericórdia. Tá? A pessoa é meu inimigo, misericórdia. A pessoa já não serve mais, misericórdia. O que ele fez? Não contabiliza. Se até Deus vai contabilizar isso lá no final de Cristo, se lá Deus vai dar galardão para aquelas pessoas que trabalharam, por que nós não podemos fazer? Nós invadimos, olha o que ele falou para Davi, nós invadimos o lado do sul dos Quereditas e o lado de Judá, e o lado do sul de Celebe. Pusemos fogo em Siclac. Ele falou para Davi, nós põemos fogo na sua cidade. Né? Ele teve coragem, ele falou. E disse Davi, poderias descendo, guiar-me a essa tropa? O Davi foi inteligente, irmão. Ele usou o inimigo que estava lá, e o outro inimigo, e puxou para o lado dele. Você pode guiar eu até essa tropa? E disse, por Deus, jura-me que não me matarás, e nem me entregará na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. Então quer dizer, Davi pegou aquilo que aos olhos parecia ruim e fez ser bom. Vocês sabiam que os 600 homens da Davi eram a pior escolha de Israel? Vocês já leram isso na Bíblia? Que os 600 soldados que Davi teve, era a escolha de Israel, eram homens renegados da sociedade, homens expulsos dos outros reinos, homens que... tudo quanto é tipo de homem, de marginal. E Davi pegou todos eles e fez o maior exército de Israel. Até hoje, nunca Israel teve um exército igual a esses 600 homens de Davi. O retorno com a vitória. Olha só. O retorno com a vitória. Chegando Davi aos 200 homens que cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, chegando-se Davi com o povo, os salvou em paz. Davi veio com a vitória, com esse povo de guerra, ganhou tudo. Quando Davi vinha vindo, esses 200 homens foram ao encontro de Davi, e Davi os salvou eles em paz. Davi não criticou eles, Davi não falou, vocês me deixou na mão, não. Davi entendeu a dificuldade deles. Tem pessoas difíceis em um grupo ou não tem? Tá? Tem ou não? Tem pessoas difíceis dentro da igreja ou não? Tem pessoas difíceis dentro da família ou não? Lá na empresa que nós trabalhamos, tem pessoas difíceis ou não? Tem vizinho difícil ou não? Todo grupo, irmão, tem pessoas difíceis de se lidar. Tá? Então, se a gente quiser ser obreiro, quiser ser líder e achar que vai ser tudo mil maravilhas, não vai ser. Sempre vai ter um que vai se levantar contra. Você pode fazer o que você quiser. Tá? O que você quiser. Se você for para um retiro e chega lá e tiver piscina, ele vai reclamar porque o filho dele pode cair dentro da piscina. Se ele chega lá e não tiver piscina, ele vai reclamar porque ele não tem piscina. Tá? Se você fizer uma comemoração na igreja e tiver um bolo de abacaxi, ele vai reclamar porque o bolo é de chocolate. Se for de chocolate, ele vai falar que ele tem alergia a chocolate. Então, eu estou dando um exemplo bem básico. Então, tudo que você colocar, ele vai discordar. Tá? E nesse grupo de Davi também tinha os homens difíceis. Aí, ó, então todos os maus e perversos. Olha só. Então todos os maus e perversos, dentre os
homens que tinham ido com Davi então quer dizer que nem todo mundo que foi com Davi era pessoa boa. Ele foi, porque estava com algum interesse. Mas a Bíblia diz que alguns eram maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi. Responderam e disseram: visto que não foram conosco, olha o que esses homens perversos falou. Visto que esses aí não foram com nós, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seu filho. Olha, esses 200 aí não merecem nada, não. Eles vão pegar mais somente seu filho e está de boa também. O despojo de guerra, a riqueza, tudo que nós pegou, eles não vão ter acesso, não. Né? Parece que ele conhece a Bíblia, né? Ele fala isso. Polido. Porém, Davi disse: não fareis assim, não. Peraí, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa contra nós, vinha nas nossas mãos, em que vos daria ouvidos nisso? Não, nós não podemos ouvir esses homens perversos aí. Quem deu a tropa foi o Senhor. Tanto faz, nós estamos com 400, com 600, com 100, ele tinha ciência que a vitória estava certa já. Ele acreditou em Deus, ele não fez igual Elias, que não acreditou que ia chover e foi lá para chover. Davi, Deus não foi para ele, queria alcançar, queria liberar. Então Davi, se ele fosse ele mais um homem, ele sabia que ele ia ganhar a guerra, ele confiou em Deus. Então não importava ser 600, ser 400, ser 200. Olha lá, porque qual é a parte dos que disseram: desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Todos vão ganhar igual, os que foram e os que ficaram. Por quê? Porque esses homens ganham muitas vitórias para Davi. Agora vai desprezar eles? Não. Então assim é nós, tá? Nós não podemos desprezar. Tem gente, irmão, que é assim, ó. No ministério eu estou falando. Talvez você é um novo convertido, você chegou na igreja, já tem uma pessoa que é evangelista, que é pastor, e essa pessoa nova, talvez, ele vai passar o ministério do outro. E aí esse outro vai ficar com ciúme. Vai querer retalhar o ministério dessa pessoa? Será que isso acontece? Esse cara chegou ontem, já está sendo consagrado, está sendo separado, está pegando congregação, não pode, eu estou aqui. Cuidado que, eu vou falar a verdade, tem crente que é irmão do filho pródigo aí. Tem que ter cuidado para não virar irmão do filho pródigo. Né? Então nós temos que ter cuidado, gente, com esse negócio aí. Né? A gente achar que a pessoa chegou, não pode, aí é Deus, é Deus que faz essas coisas. Não é a gente, o ministério é diferente. Tá? O ministério é diferente. Então, nós temos que ter cuidado, tá? Para não querer tirar da pessoa aquilo que Deus deu. Então, Davi falou: todos os que ficaram aqui vai ser a partir de partes iguais. Isso aí, Davi falou, tem base lá no Evangelho. Jesus comentou alguma coisa sobre isso? Será? Mas tem que ter cuidado com esse negócio. O agradecimento. Olha o jeito que o Davi era, irmão. Isso era um obreiro de verdade. Davi dividiu partes iguais. E Davi, quando chegou na cidade dele, Davi lembrou de pessoas que ajudavam Davi quando ele saía para a guerra. Na cidade dava mantimento, dava água, cuidava dele. Olha só. Chegando Davi a Siclague, enviou despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Ele estava lá na cidade dele e falou: agora nós temos que mandar uma oferta para os anciãos de Israel lá de Judá. Porque esses homens, eles sempre estão orando por nós, sempre nós passamos lá, eles dão casa para nós dormir, dão comida para nós. Se você for ler depois a história, você vai ver. Nós temos que ser gratos, irmãos. Nós temos que ser gratos, lembrar daquela pessoa que orou por nós, que nos deu para Jesus, aquela pessoa que nos ajudou no ministério, aquela pessoa que ora por nós. Voltando lá atrás, quando
quando eu falei para vocês que às vezes uma pessoa chega novo no ministério e ele talvez vai embalar e o outro fica por um tempo? É a história de Paulo e Ananias. Vocês lembram aí em Atos dos Apóstolos? Que Deus fala para Ananias, Paulo fica cego, Paulo cai, e quem que ele caiu? No caminho de Maús. Quem que Paulo caiu? Vocês lembram? Do que ele caiu? Do cavalo. Ah, cavalo doido. Mas o texto fala isso ou não? Hã? O texto fala ou não? Que ele foi do cavalo? Ele caiu no meio do caminho. Não fala que é cavalo, né? Ele fica cego? Ah? É que ele era líder. Ele não poderia estar Ia ser um camelo? Ia ser um burrinho ou não? Um camelo? Enfim, né? O importante é que ele caiu, né? Ele foi lá para a rua direita, né? Em Damasco. Aí Deus fala para Ananias. Ananias era um obreiro. Bem obreiro bem antigo. Aí Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá na rua direita, nas lajes de Damasco, na casa de Judas. Lá tem um homem. Por isso que eu falo, irmão, quando Deus fala, ele dá endereço e nome, tá? Nós somos obreiros, nós somos sempre sábios, tá? Não cai. Cuidado com a emoção de você cair em conversa fiada, tá? Tá? Cuidado. Foi profetizar, é bom português, não é Deus que está falando, não. A irmãzinha é simples, o irmãozinho é simples, é Deus que está falando. Deus é o dono das línguas. Não é o português, nenhuma língua portuguesa. Tá? Foi profetizado. Se Deus manda falar, errou o português, não é Deus. Presta atenção. O Deus manda nós analisar a profecia, não o profeta, mas a profecia. Tá? Irmã, você aí. Não, você não. Aquela outra. Não, aquela não, aquela amarela. Não, nessa, não, aquela outra. Ananias, vai lá na cidade de Damasco, na rua direita, na casa do homem chamado Judas. Lá tem um homem, o nome de Saulo, também é chamado de Paulo. Coloca a mão na cabeça dele, ora por ele. Senhor, aquele homem é matador de crente. Vai lá, porque ele para mim é um vaso escolhido. Tá? Ananias foi lá, orou por ele. Depois disso, vocês veem Ananias, algum texto da Bíblia? E essa Ananias não é Ananias mais da Safira que morreu, não, tá? É outra Ananias. Vocês nunca mais viram Ananias aparecer na Bíblia. E Paulo teve um ministério estrondoso. Porém, quando chega lá no tribunal de Cristo, que Jesus começa a dar os presentes, e Jesus fala: Paulo, vem cá, meu filho. E ele vem lá com as perninhas tortas dele. É lá que vai ser torta, né? Vai ficar perfeito, né? Deus vai fazer um corpo perfeito. Vai dar tudo aqueles galardão para Paulo. Daí você vem aqui e passa aqui, meu filho. Quando ele passar, mas por que esse cara não vai aqui, Paulo? Quem é esse aí? Esse aqui é Ananias. Ele ganhou de tudo que Paulo teve e mais ele tem que orar para Paulo, que Paulo morou para ele, foi ele para Paulo. Irmão, o que vai ter de surpresa lá, que sabe a irmãzinha que fica no cantinho da igreja ali, às vezes não tem, ela não vai conseguir carregar o galardão dela. Ah, mas o cara, eu sou pregador. Você pregava enquanto ela orava por você. Jejuava as madrugadas por você, porque você pregava, porque a irmãzinha estava com você. Então, irmão, o ministério nós não temos que se preocupar que a pessoa foi, você ficou, entendeu? Não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. Olha só para vocês verem. Paulo foi lá para Jerusalém para falar com os discípulos. Pedro falou: não quero falar com ele, não. Paulo ficou 14 anos para ser reconhecido o ministério dele. 14 anos fazendo tenda. Porque Paulo, vocês sabem que Paulo foi. Como é que é a palavra? Foi deserdado pelo pai dele. Vocês sabem que Paulo, ele tinha título, porque ele tinha um título de romano, né? O avô dele lutou
contra os bárbaros em prol de Roma, no mar de Roma, e todos que lutaram, que não era romano, mas lutou em prol do imperador romano, quando ganharam a guerra, entregou títulos romanos para eles. O vô de Paulo ganhou esse título e passou para o pai de Paulo, que passou para Paulo. Isso que ele falava: eu sou romano e sou judeu. Tá? Mas o pai dele era muito rico, tanto era rico que Paulo, com 10 anos, foi estudar em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, na maior faculdade de Jerusalém, como o operador do direito. Paulo era um advogado da lei, entendia da lei. O pai dele, aí quando ele se converte, o pai dele deserta ele. Paulo viveu a vida toda no ministério dele, a igreja deu oferta para ele, sustentando ele. Tá? Então, mas ele ficou 14 anos fazendo o quê? Como o pai dele tinha desertado ele voltou para a cidade de Tarso e ficou costurando tenda. Que era o que ele sabia fazer. O pai dele tinha uma fábrica de tenda. Ele aprendeu e ele ficou costurando tenda lá por 14 anos quase. Até Bartolomeu descer e levar ele com ele para a primeira viagem missionária. Então, irmão, não se preocupa não. O ministério é de Deus. E gente decolando, fica tranquilo. Tá? Não esquenta. E aos, ali, né? Ele mandou a bênção do esposo para os anciãos, e os Hebron, e a todos os lugares que andara Davi, ele e os seus homens. Então ele mandou o esposo, abençoou todo lugar que ele andava, porque essas pessoas cuidavam dele. Tem fundamento, McLaren, no Novo Testamento? Tem. Mateus capítulo 20, no verso 1 ao 16. Parábola dos trabalhadores na vinha, lembra? Olha lá. O senhor saiu procurando trabalhadores, pegou uns de madrugada, provavelmente umas 4, 5 horas da manhã, outros na terceira hora, que era 9 horas da manhã, outros ele foi atrás de novo, pegou na hora sexta, 12 horas, outros na hora nona, 15 horas, e outros na hora 1/10, 23 horas da noite. Esses últimos aí trabalhou acho que nem 1 hora, porque não podia virar meia-noite. E aí ele mandou pagar todos iguais. Será que Davi conhecia esse versículo? Não, vocês não foram, mas eu vou pagar igual. Tá vendo? Então tem base. Tem. Mas por que teve um cara que reclamou, né? Como que o senhor vai pagar ele? Eu trabalhei o dia inteiro, ele trabalhou só 1 hora, vai ganhar igual. Eu falei, mas peraí, o que eu prometi para o senhor, não te dei dele. O dinheiro é seu ou meu? É seu, eu faço o que eu quero. É assim a Deus, irmão. Lembra dos talentos? Lembra dos talentos? Deus dá 5 para quem tem condições de ter 5. Deus dá 2 para quem tem condições de ter 2. E Deus dá 1 para quem tem condições de ter 1. Agora eu vou falar para você. Os talentos. O que era o importante dos talentos? O que multiplicou 5 para 10, multiplicou 100%, não foi? O que multiplicou 2 para 4, foi quantos por cento? 100. Se o de 1 tivesse multiplicado para 2, não ia ser 100%? Todos tinham multiplicado 100%, todos tinham rendido igual. Mas o mané enterrou. Enterrou. Entendeu? Então é isso que não importa. Tem gente que tem condições de ter 5 talentos, outros vai ter 2, outros vai ter 3, outros vai ter 1. Tomara que esse que tenha 1 enterre. Porque daí está provando que realmente ele não merecia nem esse 1. O líder e sua comunhão com os liderados. Essa questão é vital. Olha só, um líder e sua comunhão com os liderados. Então quer dizer, o líder tem que ter comunhão, né? Porque se não tiver comunhão, ele deixa de ser um líder. E ele é apenas um chefe. Tá? E aí, na obra de Deus, ninguém quer chefe. Vai precisar de líder. Essa questão é vital de tal maneira indispensável que não podemos ter comunhão perfeita com Deus sem comunhão uns com os outros e vice-versa. Então, quer dizer, se nós não tiver comunhão entre nós, é impossível ter comunhão com Deus. Fomos criados por Deus com uma natureza gregária, por isso ninguém pode viver isolado, como uma ilha das demais pessoas. Não existe, irmão. Quem vive, tem pessoa que quer viver sozinho, mas não vai dar conta. Tá? Vai ficar doente, não dá conta. O homem, o ser humano, ele foi feito para viver em comunidade, tá? Em comunidade.
Por isso que as pessoas falam assim, né? A pessoa casa, fica muito tempo, aí fica viúvo, aí casa de novo. A pessoa fala assim, mas quem é que ele veio aqui se casar de novo? Já está bem, para que ele vai casar de novo? Porque, irmão, é convivência, não é que ele quer uma mulher, ele quer alguém, entendeu? Alguém para ficar ali com ele, para ver o sol sair, para deitar ali, entendeu? O homem precisa de convivência, o ser humano. É rara a pessoa que consegue ficar sozinha. A liderança e o plano de Deus. A necessidade da liderança cristã surge porque os propósitos de Deus para o homem estão relacionados com o plano da salvação. Tendo a igreja de Jesus Cristo como instrumento de sua efetivação, e o homem como instrumento de pregação. Tá? Então, a necessidade da liderança cristã surge porque o propósito de Deus para o homem está relacionado com o plano da salvação. Como que eu vou pregar o evangelho se eu não me relacionar? Ou se eu for uma pessoa chata, uma pessoa egoísta, entendeu? Pensa bem, nós crentes, eu sou assim mesmo, meu jeito é esse, eu não. Síndrome de Tereza? Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não tem aquela síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não é, amor, tem que mudar. Eu sei que a personalidade nossa, Deus deu uma personalidade para cada um de nós, tá? Isso é interno. Deus deu uma personalidade para nós. Essa personalidade, ela pode ser mudada, ela pode ser mudada. E nós temos cada um a sua personalidade, tanto é que Deus falou, vou deixar algo palpável para ver que cada um é um ser diferente para mim. Deu a digital para nós. 8 bilhões de moradores do mundo, ninguém tem a digital igual. Nem os gêmeos perfeitos têm igual a digital. Só que a nossa personalidade, ela pode ser moldada como essa água. Essa água que ela está no molde da garrafa. Se eu pegar essa água aqui e pôr em outro recipiente, ela vai adaptar, ela vai ficar no modelo do outro recipiente. O caráter muda. Deus só mais aceita Jesus. Deus muda o nosso caráter. O homem que mentia, não mente mais. Quem prospera, prospera mais. Quem comprava não pagava, agora compra e paga. Essa é a tese do crente. O convertido. Convertido é você está indo aqui por um caminho, você faz uma conversão 100% ao contrário. Então o caráter, o mau caráter, Deus muda para o bom caráter. O caráter se muda, agora a personalidade não. Só que eu tenho que moldar a minha personalidade. Porque agora a minha fala é outra. Meu comportamento é outro. Os meus gestos é outro. Entendeu? A forma de eu me comportar é outra. Então eu tenho que moldar a minha personalidade. Por mais que eu tenha um caráter forte, tá? Tem que tomar cuidado no que eu falo, no jeito que eu ajo, tá? Porque agora eu sou convertido, eu sou nova criatura, tá? Há uma grande bênção prometida pelo Senhor Jesus Cristo àqueles que reconhecem o ministério do líderes levantados por Deus e os recebe como tal. Quem nos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha só, tá? Então, é uma grande bênção prometida pelo Senhor Jesus Cristo àqueles que reconhecem o ministério dos líderes levantados. Tá? Então, eu tenho que reconhecer o líder, tenho que reconhecer o obreiro, tenho que reconhecer a autoridade pastoral, a autoridade eclesiástica na minha vida. Tá? As características do líder cristão. Em princípio não há um conjunto fechado de características. Então não tem assim, só essas aqui não. Não é fechado, é aberto. Seja de personalidade, seja de temperamento, de atitudes ou de comportamento que possam identificar alguém comum. O líder nato, que Deus levanta, ele tem algumas características que você vê nele, que ele é um líder, que ele quer ser um bom obreiro, que ele tem uma liderança. Você vê a forma dele falar, a forma dele agir. Empatia é a habilidade de se imaginar na situação e circunstância de uma pessoa,
para sentir o que ela está sentindo naquela situação de circunstância. Então, quer dizer, antes de eu criticar como um bom líder, um bom obreiro, eu tenho que ter empatia e me colocar no lugar da pessoa. É muito fácil, né? Você vai, sei lá, numa lanchonete, numa padaria, no aeroporto, na rodoviária, dá um cafezinho, a mulher vem brava, cara fechada, põe um café para você, às vezes até derruba ali, e você já pega e solta 3 cachorros, não, e 4 pedradas. Mas espera aí, eu sou um obreiro. Eu não sei o que aquela moça passou. Eu não sei se ela está ali, se a filha dela está no pronto-socorro doente. Eu não sei se ela está ali, mas o marido dela não ficou a noite inteira na rua, não chegou de manhã. Eu não sei se ela deixou a filha com a vizinha porque ela não tem uma creche para pôr. Eu não sei se ela está passando uma doença grave. Eu não sei se ela está sentindo dor. Então essa é a diferença, nós somos obreiros. Nós se colocar no lugar do outro. A coisa mais difícil é isso. É se colocar no lugar do outro. Tenacidade. Um verdadeiro líder sabe fixar metas e objetivos desafiadores, porém realista, planejar as estratégias, definir as táticas para alcançá-los e se esforçar perseverantemente por concretizá-los. Então, olha lá. O verdadeiro líder sabe fixar metas e objetivos desafiadores, porém realistas. Eu tenho que ter metas desafiadoras, porém tem que ser realista. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu sei que o meu liderado não vai conseguir fazer. É coisa absurda, coisa impossível. Aí eu vou fazer uma reunião, eu vou criticar, porque vocês não atingiram a meta. Mas uma meta que nem eu vou conseguir fazer. Porque o líder, irmão, você só vai exigir daquilo que você faz. Você dá conta de fazer. Entendeu? A tenacidade é a capacidade que o líder deve ter de perseguir os objetivos estabelecidos insistentemente, sem nunca desistir até realizá-los. Olha só. Então, também não podemos desistir na primeira derrota que vinha. Porque tem pessoa que a primeira muralha que ele pega, ele chega no pastor e fala assim: pastor, está aqui o cara. Não quero mais. Mas por que? Não é assim, irmão. Vai ter desafio, vai ter prova. Competência é uma das características mais indispensáveis de um líder. É indispensável porque uma das funções do líder é dar orientação claras e precisas a respeito das tarefas que ele entrega aos seus liderados. Então, quer dizer, você tem que ser claro, objetivo, transparente. Não adianta você falar um negócio, eu acho que assim vai dar certo, assim, aí a pessoa faz e não dá certo. Não, você tem que ser bem claro no que você quer, deixar bem nítido, né? Estabilidade emocional. Aqui é uma das piores coisas que tem. Tá? Aqui é um problema. Por quê? Porque aqui tem hora que o emocional nosso não está bom. E isso aí não é da pessoa, às vezes, é do organismo. É dos hormônios, entendeu? É de algum problema que a pessoa está passando, é de remédio que a pessoa às vezes tem que tomar. A palavra emoção vem do verbo mover, que significa movimento para fora, sentido que impulsiona o homem a exteriorizar suas ações ou reações e agir de determinada forma. Tá? Mover de... A coisa mais difícil que o líder tem que aprender é mover de íntima compaixão pelo outro. Jesus fez isso, né? Jesus fazia isso. Lá em Naim, lembra? Lá em Naim, ele estava indo numa multidão, ia sair outra multidão, uma mulher com um filho morto. E aí a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão daquela mulher. Ele se colocou no lugar dela. Entendeu? Você imagina como é que estava aquela mulher. Né? Então, a emoção de um líder tem que ter muito cuidado. Né? E os liderados também. O líder tem que ser
pessoa às vezes está com o hormônio à flor da pele, a pessoa está passando por um problema conjugal, a pessoa, então o líder tem que controlar muito isso. Tem que ter uma estabilidade muito grande emocional, tá? Senso de trabalho em equipe. Um verdadeiro líder tem consciência de que faz parte de uma equipe e que os membros da sua equipe constituem um corpo. Então, quer dizer, não trabalha sozinho. O líder, o obreiro, que é inteligente, ele tem que delegar poder, e ele tem que confiar, porque ele preparou aquela pessoa para isso. Ele tem que delegar poder. A pessoa vai errar, ele vai criticar, não. Ele vai chamar, ele vai ensinar. Ele tem que delegar poder. Não pode cobrar ciúmes. Tá? Olha, esse menino aqui vai me ajudar aqui nesse departamento, ele vai fazer isso. De repente o menino está brilhando, ou a menina está brilhando. Aí ele, opa, tem que cortar as asinhas dela que ela está voando muito. Não, delega poder, deixa a pessoa. Se é o dom dela, deixa ela trabalhar, deixa ela fazer. Só que o liderado também tem que pegar orientação do seu líder, falar tudo do seu líder. Porque por mais que a pessoa faça o bem, se ele não falar para o líder, ele está errado. Eu quero fazer por conta. Não faz não. Faz não que vai quebrar a cara. Bom relacionamento interpessoal. Outra característica do líder é a capacidade de se relacionar bem com os seus liderados, com os seus pares e com outras lideranças. Tá? Então aí tá. Eu sou líder de um departamento na igreja. Só que eu tenho que ser cordial com o líder de outro departamento. Eu só quero puxar a brasa para a minha sardinha. Quando o meu departamento vai trabalhar na igreja, quer fazer um evento, eu vou e faço todo mundo. Aí quando é o outro departamento, eu não movo uma paia porque não é meu departamento. Boa noite, Gabriel. Vem me buscar? Acabou meu horário ainda não. Entendeu? Então tem que ser cordial. Um departamento tem que cobrar com o outro. Vai ser um evento das crianças aqui na igreja hoje. O líder dos jovens, vou dar um exemplo, tá? Eu nem sei se aqui tem líder de jovem, como é que funciona aqui. O líder de jovem tem que chamar os jovens e falar, vai ser o trabalho das crianças, nós vamos se fortificar e ajudar os jovens. Vamos buscar prenda, vamos buscar oferta, vamos buscar bala, vamos buscar isso, vamos preparar. Nós que vamos ficar na porta para o grupo da criança ficar à vontade, nós que vamos ficar na porta recebendo os visitantes, nós vamos tirar oferta para eles, nós vamos ajudar a distribuir o lanche. E quando for o trabalho dos jovens, as crianças vão fazer a mesma coisa. O ciclo de oração, do mesmo jeito. Quando é o ciclo de oração, os jovens vão fazer o quê? Vão ajudar o ciclo de oração. Eles têm uma cantina para levantar o dinheiro, nós vamos, é festa delas, vamos deixar elas ir lá fritar pastel, encher o cabelinho do programa. Gastou R$400 lá a tarde inteira no cabeleireiro, para depois ir lá fritar pastel. Não, o jovem, deixa as irmãs ter a festa delas. Quando for a festa do jovem também, o líder da ciclo de oração, nós que vamos fazer para o jovem. Entendeu? Então, o bom relacionamento interpessoal é entre liderança. As lideranças têm que fazer um ajudar o outro. Entendeu? Porque é feio, tem uma festa de oração, aí fica a coitada da irmã na porta, aí corre lá para cantar, aí não acha lugar para ela, aí a cantina, ela vai lá na cantina, tadinha. Não, deixa as irmãs ter a festa delas. Jovem, os obreiros vai resolver, o departamento infantil, o departamento de missão vai resolver. Aí funciona, né? Porque a igreja tem os departamentos, mas o trabalho não é isolado, o trabalho é da igreja. O culto é para Deus, na direção de um departamento. Mas toda a igreja tem que se unir para trabalhar. Coerência e credibilidade, essa qualidade anda sempre juntas. Um líder, para ter confiança nos seus liderados, precisa ser coerente, precisa cultivar a coerência entre o que vale, o que fala e o que faz. Essa coerência só é possível quando o líder é sincero. Portanto, coerência e credibilidade são precedidas da sinceridade. Vocês sabem o que significava essa palavra, de onde veio essa palavra sinceridade? Lá na época, lá bem atrás, na época dos judeus, eu não sei se foi na época de Jesus ou foi antes ainda,
se usava muito pote, vaso de barro. Se usava bastante, era um utensílio muito usado. E quando estava fazendo o vaso, tinha uns vasos que trincavam. E daí o vendedor de vaso, para não perder aquele vaso, ele passava uma cera no vaso, para tampar aquele trinco. Aí quando a pessoa ia comprar o vaso dele, pegava o vaso assim, esses vasos do senhor é sem cera? Pega o cera. Não, sem cera. Não tem trinco não. Aí vem a sinceridade, vem daí. Tá? Sincero ou sem você. Apesar que o vaso trincado, eu aprendi, eu fui na olaria para ter uma aula numa olaria. O vaso trincado, se você bater nele, ele faz um barulho diferente do vaso inteiro. O vaso está inteirinho, tinha. O vaso trincado tem um barulho xoxo. Né? Assim, será que tem crente xoxo? Mano, será que tem crente xoxo que você bate nele no tino? Eu fui na olaria que tinha aqui e o cara me mostrou todos os procedimentos da olaria, mas é interessante. É interessante o processo da olaria. Inclusive é um negócio que acontece com o vaso, sabia? O vaso, depois que o oleiro faz ele, deixa ele numa partilheira chamada de zero. Depois vai para o forno de 800 graus. Quando ele entra no forno, ele sai de lá, sabe quanto ele perde? De peso? Ele perde 10%. Será que o vaso perde 10%? Sabe? É real, pode ser. Não é Deus, Não é Deus 10%. E outra coisa, se o vaso quebrar, trincar, o oleiro consegue arrumar ele. A hora que for. Só que se ele trincar a boca, ele desmanchar ele. Então, mas tem que ter cuidado com esse negócio de boca. Diligente, parece superfluxo dizê-lo, mas realmente é essencial no mar de obreiro. Quem basta que o obreiro cristão deve ser uma pessoa dotada de vontade de trabalhar. Irmãos, nós temos que ter vontade de trabalhar. A obra é árdua, não é recompensada por dinheiro, é difícil, vai ter crítica, vai ter paulada, vai ter gente falando que o seu trabalho ficou ruim, que você não sabe trabalhar. Vai lá te caguetar para o pastor, vou usar essa palavra, caguetar para o pastor. Ele não sabe, deixa eu ver. Vai ter paulada. Então você tem que ter vontade. Outra coisa. O pastor, quando vai consagrar um obreiro, ele tem que olhar se o obreiro é trabalhador no trabalho, no serviço físico, lá de ganhar dinheiro. Porque o que o homem mais gosta depois de mulher é dinheiro. A mulher não gosta, a mulher gosta mais de dinheiro do que do homem. Mas o homem gosta mais da mulher do que do dinheiro. Só que o dinheiro é a segunda coisa que o homem gosta. Se o homem tiver preguiça, irmão, de trabalhar, porque ele vai ganhar dinheiro, você imagina trabalhar com a obra de Deus que não tem rentável em dinheiro. O que ele ganha é na glória. Agora, se o homem não tem coragem de trabalhar para ganhar dinheiro, nem adianta separar ele. Porque na obra de Deus é que ele vai trabalhar mesmo. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Estável. Estabilidade é outra qualidade que deve ser encontrada na vida de todo obreiro cristão. Infelizmente, alguns crentes são inconstantes. O seu humor se altera com as condições atmosféricas, de tal modo que por muitas vezes se tornam brinquedos das circunstâncias. Então, irmão, tem que tomar cuidado com esse negócio de humor, né? De obreiro inconstante. Tem pessoas que hoje ele está uma beleza, semana que vem ele está procurando. Hoje ele está bom, ele fala, ixi, agora ele vai, aí daqui a pouco ele chega, pastor. A gente tem que controlar isso. Tem gente que é assim, né? Chega o começo do ano, não, vamos fazer. Pode falar, meu Padre, é o algoritmo de cordinha. Puxar ele. Tem que puxar para recordar. Então nós temos que tomar cuidado. A estabilidade é outra qualidade que deve ser encontrada na vida de todo obreiro cristão. Então nós temos que ter estabilidade. É melhor ir devagar e sempre do que fazer igual lá no Paraguai. Dá aquela arrancada e depois puxa. Então nós temos que ter cuidado. Tá? Amoroso. O amor aos irmãos é um elemento essencial na vida de todo obreiro cristão. Mas não menos importante é o amor por toda a humanidade. O verdadeiro amor pela
raça humana é um requisito básico para todo obreiro cristão. Nós já falamos sobre o amor, falei sobre os 2 mandamentos de Jesus, acho que não precisa nem falar disso, né? Isso é o básico de um crente, não é nem do obreiro. Como é dito, o termo significa moderado, prudente, discreto, qualidade que todo obreiro cristão deve possuir por falta de comedimento nas palavras, seriamente impedida a utilizar de muitos obreiros cristãos. Em lugar de serem instrumentos poderosos no serviço do Senhor, o seu ministério produz pouco efeito devido ao constante desgaste de poder, devido ao seu falar descuidado sem nenhuma cautela. Então, nós temos que ter cuidado, temos que ser moderados, tá? Em tudo, temos que ser moderados. Eu lembro quando aconteceu em Maringá, no ano de 83, mais ou menos. O pastor ia separar os obreiros, mas aí ele pegou e fez um almoço. E o próprio pastor presidente chamava João Macedo, foi pastor presidente de Maringá há muitos anos, morreu já. Não morreu, né? Passou para o Senhor. Aí ele fez uma mesa e ele deixou para a cozinha fazer a comida para os obreiros. Aí ele preparou a mesa e ele começou, todo mundo tirou a comida, fez a carne, ele foi servir de prato em prato. E ele foi servindo, aí tinha um obreiro lá, o nome dele era Jonas. Aí ele pegou e olhou só um pedacinho de carne no prato do Jonas. E continuou. Ah, cara, ô pastor, eu também sou gente. Tá todo mundo só tá dando um monte de carne. Ô irmão, desculpa, o senhor quer carne? Toma carne. Põe umas 3 conchadas de carne. Quando foi a noite, o pastor falou: tira o nome do Jonas aí, mas eu vou parar. Ele não passou na prova da carne, ele não colocou no pedaço de carne. Esse cara vai ser um grande gente. Antigamente os pastores faziam isso. O pastor Macedo era terrível fazer isso. Outra vez, ele pegou o irmão queria, porque queria ser separado, ser obreiro, ser missionário, e pregar o evangelho, porque ele queria. Daí ele falou assim: irmão, eu vou fazer um trabalho missionário no sábado, bem cedinho, o senhor vai lá na minha casa às 5 horas da manhã. Aí o irmão chegou às 5 horas da manhã. Aí a mulher dele chamava Gripina. Aí ele lá na cama disse: Gripina, vai lá, manda o obreiro entrar, bota na sala, bota lá uma garrafa de café de chá pra mim, umas bolachinhas pra ele lá, fala pra ele que eu já vou. Aí a Gripina foi assim: eu estava de noite, então o irmão entra aqui, senta aqui, só um minutinho fazer um café ali. Fez um café, um chá, pegou lá na mesinha de centro, uma bolachinha. Irmão, o senhor toma um cafezinho aí, fica à vontade que o pastor Macedo já vem. Que? Macedo tá lá na cama dormindo. Dormindo roncando lá. Quando deu 7 horas da manhã, o Macedo levantou, foi no banheiro, lavou o rosto, se vestiu. Aí chegou na sala: ô irmão, que é isso, pastor? Eu tô aqui dentro agora, você não vem, babá. Ô irmão, mas o irmão tá aqui num sofá confortável, uma garrafa de café, de chá, bolachinha. O irmão tá achando ruim? Não dá pra ir pra obra, não. Sei lá, vai pegar espinho, sentar em banco de pau, vai comer. Ah, irmão, só não serve, não. Perdão, você faz. Antigamente os pastores faziam esses testes assim, meio bobo. Mas fazia. Objetivo: a subjetividade é um dos defeitos, caráter de alguns obreiros cristãos, que produz um efeito adverso em seu trabalho. A pessoa inclinada para a subjetividade fica obcecada pelas suas próprias ideias e vive a defendê-las. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes a visão do líder ou do pastor não é a nossa visão. E nós queremos implantar a nossa visão no pastor. Nós vamos implantar quando nós for líder. Não adianta, a visão é outra. Tá? Lembra de Eliseu? Lembra do jovem? Saiu para fora, viu toda a cidade cercada de soldados inimigos. Aí ele chamou Eliseu: mas está ferrado. Aí Eliseu viu, o que Eliseu viu? Um exército de anjos, né? Por fora dos inimigos. Aí Eliseu olhou para ele e falou: esse cara não tem a visão que eu estou tendo. Bateu nele: Senhor, mostra para ele o que eu estou vendo. Aí Deus: não, Senhor. Às vezes a visão do líder é uma coisa e a visão nossa é outra. Tem que respeitar isso. E quando eu for líder, eu pego a minha visão e uso e aplico. Tá? Disciplinado, o obreiro cristão deve ser capaz de disciplinar o próprio corpo. Tá? Remédio, jejum, etc. Fiel, o obreiro deve ser fiel em todas as áreas do ministério cristão, principalmente nas questões do dinheiro.
o obreiro tem que ser muito fiel com isso, porque vai chegar uma hora que vai cair na mão dele a administração de uma igreja, vai cair na mão dele uma tesouraria, vai cair na mão dele o dinheiro, tá? E daí ele tem que ser fiel, ele não pode se deixar corromper, tá? Isso será saúde, e eu estou falando isso aqui, hoje a igreja de vocês aqui, acho que tem 2 congregações, tem mais, pastor, só 2, essa e a outra, né? Mas eu creio que é um ministério que Deus levantou, e daqui a pouco é um ministério que vai ter no mundo todo aí, se Jesus não voltar. E vocês estão aqui, amanhã depois você pode ser mandado lá para Maringá para trabalhar, se é um pastor presente em Maringá, lá em Campinas, ou seja, onde for, entendeu? E você vai lidar com a administração da igreja, tá? Você vai lidar com a administração da igreja. E aí você vai ter que ser muito fiel. Isso será saúde para o teu amado, e isso será saúde para o teu amado. Medula para os teus ossos, honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Então você tem que ser fiel a Deus, tá? Com a finança e fim. Alguma dúvida? Uma pergunta? Do remédio do jejum lá para você. O remédio do jejum. Aqui, ó, o disciplinado, o obreiro cristão deve ser capaz de disciplinar o próprio corpo. Então você tem que cuidar do seu corpo. Se você precisar o que é cuidar do seu corpo? Vai ter hora que você tem que fazer um jejum. O jejum é para ser sacrifício para Deus? Não, Deus não precisa de sacrifício. Jesus fez um sacrifício eficaz. Para que é o jejum? Para mim matar um pouco a minha carne, tá? Para me educar a minha carne um pouco, senão a carne fica mais forte que o espírito. Oração, jejum, ler a Bíblia. E sobre remédio, por exemplo, se você precisa de um remédio, você não vai dar de doido e ficar uma semana fazendo jejum sem comer, certo? Sendo que você é diabético, por exemplo, você está pedindo a morte, né? Deus não se agrada em sacrifício todo, não é isso que Deus quer, tá? Então, se é para você tomar um remédio, mas Deus vai me curar. Deus cura, mas faz a sua parte. Cuida do seu corpo, faz a sua parte. Não foi? Não tem isso na Bíblia? Tem ou não tem? Isaías não foi lá no rei Zedequias? Falou para ele, Zedequias, Deus mandou você pôr sua casa em ordem, você vai morrer e não vai viver. Não foi? Quando Isaías vai saindo, ele vira para a parede e pede misericórdia para Deus. E Deus fala para Isaías, volta lá e dá mais 15 anos de vida para ele. Só que aí o profeta volta, fala com ele. Mas o que Deus manda ele fazer? Além de que Deus ia dar mais 15 anos de vida para ele, o que Deus manda ele fazer? Põe a pasta, a pomada de figo na ferida, que era a ferida que ele vai dar morte. Deus mandou ele usar o remédio. Mesmo eu já dando 15 anos de vida. Então eu tenho que fazer a ciência de Deus, o remédio é de Deus. Eu tenho que utilizar aquilo que o médico me passou, não ser ingênuo, nem criança. E se Deus quiser curar, Ele vai curar. Tá? Amém? Amém. Tá certo, mano? Certinho. Mais alguém? Pastor, Oi. eu quero falar uma Pode falar. acerca do dízimo. Eu sou evangélica e meu esposo não é. Certo. Ele é totalmente contra dizimar. E quando se trata de dizimar, ou fazer uma oferta, um trabalho, né, que envolve dinheiro com a igreja, ele é extremamente contra. Eu dizimo, mas ele não aceita. Como que fica essa situação diante de Deus? E vocês, e quando você dizima isso, leva vocês até atrito ou não? Sim. É tanto que de um tempo para cá eu dizimo sem ele saber. Porque assim, o que acontece? Meu esposo ele é autônomo, né? Ele é motorista de aplicativo. Eu não trabalho fora, né? Aí meu filho, que ele é autista, ele recebe um benefício por perto. O que meu esposo ganha, eu não dizimo. Mas desde que eu sou representante legal, eu dizimo, né? Que é educado assim pelo Samuel. Então o que a gente fazia antes? Antes de tudo que ele ganhava, a gente juntava, pagava-se as contas e eu tirava o dízimo. Ele, quando ele soube que eu fazia isso, ele me proibiu literalmente, ele não concorda. E aí agora, tanto é que ele não, a gente já não junta mais, né? Ele falou que eu trabalhar, eu faço pagamento, mas desse dinheiro
não minto, mas eu também não falo a verdade. Entendeu? Ele pergunta, eu falo, eu paguei conta. É isso que eu falo. Como que fica essa situação diante de Deus? De mim, com meu esposo? Ele assim, ele não tem compromisso com Deus, né? Ele também não entendeu isso ainda. Uhum. A irmã, se possível, a irmã continua dizimando do jeito que a irmã está fazendo. Se possível, né? Se não for ter um atrito maior, tá? Igual a irmã falou, ele que ganha o dinheiro. A irmã tem que ir orando para Deus mudar ele, ou converter ele, ou mudar ele, entendeu? Só que Deus, assim, não vai pesar a mão na irmã por isso, entendeu? Não No vai caso, pesar. quando ele faz a pergunta para mim, eu não digo para ele que eu dizimei. Eu tô errado, estou em pecado ou Não, a irmã está falando que está pagando as contas, tá? eu O paguei dízimo não é. eu paguei uma conta. Então, o dízimo não é da irmã, então a irmã está fazendo certo, tá? Porque ele não é, tá? Então a irmã está se abençoando, só que é o seguinte, ele vai acabar sendo abençoado pela atitude da irmã e do menino, entendeu? E vai orando por ele, irmão. Vai orando. Continua orando, não desiste não. Não desiste não. Continua orando, não desiste, não desanima não. Tá? Não desanima não. Vai, continua orando. Eu conheci pessoas que orou com o marido há 33 anos. Ai, Jesus, não. Estou orando faz 10, estou achando muito. Continua orando, vai chegar. Amém. Entendeu? Obrigada. Ele não tem, realmente não pega o dinheiro dele para dar de dízimo não, porque se ele não aceita, ele que está trabalhando fora e tal, né? Apesar que eu acho que a mulher trabalha muito mais em casa do que fora, mas enfim, tá? Aí continua fazendo isso aí. Então, se fosse o caso de eu dizimar o dinheiro dele contra a vontade dele, Deus então nem recebe. Não, contra a vontade dele não. Nem dizima do dele, porque deixa ele. Vai orando. Amém. Continua entregando a mão de Deus e Deus vai trabalhar. Amém. Mais alguém? Ô, Dinaldo, você tá com os nomes aí? Coloca os nomes do. Parece que a mulher do Gabriel não estava bem, né? Não dá, não tirou. Eu vi que ela estava incomodada de pé ainda. Não tirou. Hã? Não, mas põe o nome deles aí, né? Se botar os 28 nomes. 32 e 23. O que nós sorteamos primeiro, o livro ou o relógio? O livro? Hã? Silvano não veio hoje, né? Tá trabalhando? Mas é forte ao livro ou ao relógio? Esse livro? Veio primeiro? Eu de novo. Oi. Só não sabia, não. Amém. Começa com V. Glória a Deus. A gente já ouviu? Você já falou? Só tem ele. Ah, só tem ele. Ah, só tem ele. Ó, vocês depois não vão falar mal do relógio chique. Ah, a máquina lá de um relógio chique para nós. Começa com A. Mexendo, né? Hein? Olha que eu não vi o relógio. Vê que não tem chuva? Não adianta, tá marcando. Eu tô só o nome dos dois, né, irmão? Só dá o nome Só o nome dos dos dois, né? Concentração, eu sou um casal. Viu? Pessoal, aí quem sentir no coração fazer alguma apresentação aqui também, pode ficar à vontade, tá? Para se tornar mais agradável o curso. E se o coração fazer algum presente para sorteando aqui também, É, fica à vontade, é, tá? trazer um. Hein, quem quiser trazer um bolo de laranja, né? Ô Lucas, quiser trazer um bolo de. Tô brincando, tá, gente? Mas na última aula nós vai ter um café, tá? Beleza? Uma coisa Está tão perto do Quer dizer, se o pastor permitir, né?
Bravo. Sobre os seus livros, você vende eles à parte ou você tem um site? Vendo também na parte. Tem um site não vendo. Não, depois você me passa pro. Eu sempre tive vontade, eu nunca perguntei pro seu valor dos seus livros, ou tudo que você O vende. livro é barato, velho. Esses livros aí é R$40. 39, 40. Vai mais barato, Aí você fala assim, você tem um monte de livro mais caro, por que você me dá uma coisa? Você tem que ver o seguinte, assim, todo preço tem uma condição, né? Aqui é um preço, acessível, aqui está na hora. É. Você tem cursos, aí é outro preço, né, cara? É. Mas os livros é média de 39, 40. O livro é barato. Faz uma oração para nós. Agradecer a Deus por mais um dia aprendendo. Você pode perder tudo, mas o que você guarda, você aprende, ninguém tira de você. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos a Deus amado pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de estar na Tua casa aprendendo, ó Deus, mais de Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos capacitar, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui, ó Pai, também, ó Deus, a vida do Teu servo, ó Pai, dispôs a trazer, ó Pai, um pouco do ensinamento, ó Pai, da Tua palavra aos nossos corações, ó Deus amado. Pai, que a Tua grandeza, que a Tua misericórdia venha estar sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, ó Pai, e que cada dia mais nós vamos buscar, ó Pai, a Tua presença, meu Deus amado, no santo nome do Teu Filho Jesus de Nazaré. Assim, ó Pai, nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos digam amém. Amém. Salve de palmas.